Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 6, no verso 5, o estudo que estamos fazendo. Deixa eu só dar uma relembrada bem rápida mesmo, para a gente entrar no assunto de hoje. Mateus capítulo 6, verso 5, eu tenho dito que nós durante muito tempo decoramos o Pai Nosso, mas não o conhecíamos. Você vai ver que agora sim você começa a conhecer o Pai Nosso. Nós vamos dia a dia falando, eu não tenho pressa de terminar, a gente está falando, vamos esmiuçar bastante para você entender. Quanto tempo a gente perde recitando o Pai Nosso várias vezes, quando a gente podia aprender mesmo a palavra de Deus. Achou? Essa parte eu já falei. Eu disse que Jesus, antes dele ensinar o Pai Nosso, ele corrige a nossa maneira de orar. Não adiantaria nada orar o Pai Nosso de qualquer jeito. Então, olha lá, Mateus 6, verso 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus, na época dele, tinha aqueles que oravam para se aparecer. Eu já falei isso aqui nas outras semanas. Não oremos para aparecer. Eu tenho que orar de verdade para Deus abençoar as pessoas. É eu orando a Deus, não para impressionar você, fazer até uma voz diferente aqui. Não. Eu tenho que orar a Deus, não é para impressionar ninguém. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Eu falei que nós temos que fechar a porta quando vamos orar. É não deixar que nada que está acontecendo lá fora atrapalhe a gente aqui dentro. Não deixa que nenhuma interferência, nenhuma influência externa te atrapalhe. Às vezes a pessoa está na igreja, mas pensando no almoço, na janta, no que vai fazer, no que vai comprar, no que não comprou. Não, esquece tudo e entra na presença de Deus. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Eu falei sobre o risco das vãs repetições. Jesus não gosta de repetição, e nem nós. Se você comer a mesma comida todo dia durante um ano, um dia você vai enjoar, você não vai aguentar nem ver. Quem vê o mesmo filme pode ver 2 vezes, 3 o mesmo filme. Quero ver 200 vezes, uma hora você enjoa. Então, Deus também não gosta de repetição. Talvez a gente fazia achando que estava agradando a Deus. Vou rezar 50 Pai Nosso e Deus vai ficar feliz comigo. E Deus não estava feliz com a gente achava que estava agradando, né? Vou fazer um sacrifício, vou rezar 500 Pai Nosso num dia. E você pensou assim, eu estou agradando a Deus. E Deus lá de cima dizendo, você não está me agradando, eu não gosto de repetição. Eu não preciso disso. Então, a oração tem que ser espontânea. Você se dirige ao Pai, você fala com o Pai como é que você está. Se está triste, você coloca para Ele. Se está alegre, também você coloca diante dEle. Você fala com Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas a oração tem que ser essa coisa espontânea para Deus lhe abençoar. Então, as vãs repetições, na verdade, não vão produzir nada em nós, não vão nos ajudar em nada. Então, a gente está aprendendo. Isso aí eu já falei, né? Agora, verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração do Pai Nosso, ela já é conhecida nossa, em questão de você decorar, mas agora que você está aprendendo. Primeiro dia eu falei sobre o Pai, a figura do Pai. Nós chamamos Deus de Pai, mas só pode chamar Deus de Pai quem é de verdade seu filho. Eu falei aqui que nem todos são filhos de Deus. As pessoas acham assim, aprendem assim, né? Não, pastor, eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Aí você vai na palavra e vê que não. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, diz que aqueles que receberam Jesus, esses sim são filhos de Deus. Então, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que receberam Jesus. Você já recebeu Jesus como Salvador? Se já o recebeu, já recebeu o sacrifício dele na cruz, aquilo que ele fez por você na cruz, então você é filho de Deus. Agora, se não recebeu, não é ainda. Eu falei que quando você recebe Jesus, você se torna filho, seu nome é escrito no céu, e é importante ter o nome escrito no céu, mais até do que ter o nome escrito na calçada da fama, é você ter o nome escrito no livro da vida. Um dia Deus vai ler o livro. Se o teu nome não estiver lá, ele tem que estar lá.
Você precisa estar com Deus, você precisa estar ligado com Deus e receber Jesus para alcançar essa vitória da parte dele. Eu falei então que o teu nome vai ser escrito no céu e você vai receber tratamento de filho, né? O filho é bem tratado pelo pai. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a questão dos irmãos, né? Porque se ele diz Pai Nosso, eu estudei só essas duas palavras até agora, né? Se ele fala Pai Nosso, quer dizer que se ele é meu pai e ele é teu pai também, eu e você somos o quê? Irmãos. Aí eu falei na semana passada como é que os irmãos devem viver, né? Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. Deus quer os irmãos unidos. Então Deus não quer um irmão brigado com outro, um irmão chateado com outro, batendo no outro. Não existe isso. Nós somos irmãos em Cristo e todos, né, filhos do mesmo Pai. Temos que viver bem em nome de Jesus, em comunhão uns com os outros. Ainda citei o caso, né, do Filemon, que o Filemon maltratava lá o empregado dele, o empregado fugiu. E o Paulo pregou para esse empregado. Quando esse empregado volta, aí o Paulo falou para o Filemon para tratá-lo diferente. Não maltratá-lo, mas tratá-lo agora como irmão. É assim que a gente tem que ser, né? Tratar um ao outro como irmão. Diga glória a Deus, irmãos. Se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, né? Como é que eu vou dizer a Deus que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo na minha frente? Não é assim? Então nós temos que nos amar. A ordem é essa, né? O mandamento é esse, que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus. Aí agora o assunto de hoje que eu queria falar para você é o seguinte: ainda nesta linha do Pai, ele disse aqui, Pai Nosso. Eu queria falar um pouquinho sobre algo muito importante para nós. Bom, se eu agora aceitei Jesus, se eu entendi que Ele é meu Pai, entendi que eu sou filho dEle, ora, se Ele é meu Pai e Ele morreu por mim na cruz, Ele morre ao terceiro dia, Ele ressuscita, mas Ele morreu na cruz. E o pai, quando morre, o que acontece quando o pai morre? Ele deixa para os seus filhos o quê? Uma herança. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas Ele deixou para nós uma herança. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, a importância da herança que nós temos em Cristo Jesus. Você sabia que você tem uma herança? Que quando Jesus morre, então Ele deixa uma herança para nós? É onde, né, a pessoa antes de morrer não faz um testamento, não é assim? O testamento está aqui, o Novo e o Velho Testamento, a palavra dele. Tudo que está aqui é nosso. A palavra de Deus, tudo que está escrito nesta palavra é nosso. Jesus deixou para nós, é para mim e para você. Todas as bênçãos descritas aqui no Velho e no Novo Testamento são nossas. A Bíblia diz, inclusive, que o Novo Testamento é um concerto ainda melhor. Nós estudamos os dois, porque toda a palavra de Deus é pura, diz a Bíblia. Mas o Novo é melhor ainda, porque Jesus, ele fala, olha, quando ele está ceando com seus discípulos, olha, tomai e bebei todos vós, né? Tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo. E aí ele fala da nova aliança, um novo testamento que foi feito. Então, Jesus nos deixou a palavra dele, tudo que está escrito aqui é nosso, diga graças a Deus. Tudo que está escrito na palavra são mais de 8.000 promessas de Deus para nós. A herança que Ele nos dá é algo muito lindo, é algo poderoso, é algo majestoso, é algo maravilhoso. Não tem herança maior do que a minha e a sua. Nós somos verdadeiramente abençoados pela herança que recebemos da parte de Deus. E essa questão da herança, você sabe, muitas das vezes, no mundo aí fora, dá até problema, né? Não dá problema, herança? Em nossos dias tem filhos matando o pai para receber herança. O negócio está sério, né? Até na Bíblia, a Bíblia mostra um caso em que um rapaz chega para Jesus para falar com Jesus. Jesus, manda o meu irmão repartir comigo a herança, que não quer repartir, não. Estava brabo lá porque o irmão, a herança já estava gerando briga. A herança estava gerando discussão. Às vezes heranças, no mundo aqui fora, heranças geram discussão, geram problema. Tem gente que antes da pessoa morrer, né, já estão já de olho, brigando, já tem filho brigando antes do pai morrer pela herança dele, misericórdia. Tem gente que briga. Uma vez eu lembro uma senhora que ela me procurou e falou para mim, pastor, eu queria dar uma casa para o senhor. Eu falei, não, minha irmã, eu já tenho casa, não preciso de casa. Obrigado, eu agradeço a senhora, mas a sua casa não é para mim, são para os seus filhos. A senhora não tem filho? Tem, pastor. Quantos filhos você tem? Tem 4. Olha aí, ó, a casa é dos seus filhos, não é minha, não para com isso. Não, pastor, mas eles não merecem, porque eles me maltratam demais.
E fizeram. Aí começou a falar. Quer dizer, ela não queria deixar a herança para os filhos, porque os filhos a maltratavam. Mas a Bíblia diz que a herança é para os filhos, velho. Merecendo eles ou não. Aí tem gente que deixa a herança para o gato, para o cachorro, porque acha que ninguém merece a herança dele. Não tem gente assim que vou deixar minha fortuna para os gatos. Gato não vai gastar. Mas, enfim, esta senhora, eu falei para ela, não, irmã, a herança é dos seus filhos. Não, não. E o tempo passou, todo dia ela vinha. Pastor, o senhor não quer? Eu falei, não quero não, eu já tenho casa. Eu sou um homem de Deus, não preciso da casa da senhora, até porque eu já tenho minha casa. Né? Não vou me aproveitar da senhora. E a senhora tem seus filhos. Amanhã ou depois, seus filhos vão querer essas casas. Ela partiu, tempo depois, que ela tinha um problema até na garganta dela. E eu não sei como é que ficou a história. Né? Mas a casa era dos filhos dela, a herança é dos filhos. Estava já gerando, né, conflito ali, mas era dos filhos. Então, veja, eu queria, por que eu estou citando isso aqui? Porque ela disse assim, meus filhos não merecem a herança que eu tenho. A casa que eu tenho, eles não merecem. Agora, a herança que nós recebemos de Jesus, a herança que ganhamos de Deus, não é por merecimento. É porque recebemos Jesus como Salvador. Nos tornamos filhos e então temos direito à herança. Diga graças a Deus. Não é porque eu fiz por onde, não é porque eu sou bonzinho ou você é bonzinho. É porque eu aceitei Jesus, me tornei filho e como filho, ele então me dá a herança dele. Não é porque eu sou bom, é porque você é bom. Não é por merecimento, é pela graça. Diga graças a Deus. A graça, o que é? O favor imerecido de Deus. Eu não mereço, mas Deus me dá. Aprove a Deus me enriquecer com essa herança. Vamos falar um pouquinho mais dessa herança? Eu quero ver só 3 textos com você por causa do nosso tempo. Abra comigo Romanos agora. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 em diante. Vamos ler do verso 9. É um pouquinho extenso, mas acho que é interessante você ver. Romanos 8, verso 9. Bom, se eu sou filho de Deus, se eu recebi Jesus como Salvador, e eu tenho direito a uma herança linda, tremenda, eu não posso viver de qualquer jeito. Filho de Deus pode viver de qualquer jeito? Não pode. É igual eu, por exemplo, ainda não tenho filho, mas o filho do pastor é sempre muito visado, né? Ah lá, é o filho do pastor. Até me lembro de um rapaz que uma vez eu conheci, que ele estava desviado, o pai dele era pastor. Eu falei, rapaz, mas por que você se afastou da igreja? Ele disse, é muita cobrança, pastor. Ah, o filho do pastor não pode isso, o filho do pastor não pode aquilo. Ah, tu é filho do pastor, acha que o filho do pastor tem que ser perfeito. O filho do pastor é uma criança como outra qualquer, mas, né? E que dirá nós que somos filhos de Deus, né? Se você diz assim, eu sou filho de Deus, você não pode andar igual um filho do diabo, vamos falar assim, né? Você tem que andar direito, não é? Não vou falar assim, ué, mas que negócio é esse? Tu disse que é filho de Deus, mas aí... Porque os filhos de diabo agem conforme o diabo age. Os filhos de Deus têm que agir conforme Deus. Não é assim? A Bíblia diz, inclusive, que nós somos cristãos, né? Parecidos com Cristo. Cristão quer dizer isso, parecido com Cristo. Tem que ser parecido. Olha então Romanos 8, do verso 9 em diante. Diz assim, ó. Vamos ler do verso 8. Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Andar na carne não é só andar no pecado, também, mas é andar na sua vontade. Andar naquilo que você quer fazer. Ah, eu quero fazer assim, aí faz. Eu quero fazer desse jeito. Não ora a Deus, não busca a Deus, não pergunta a Deus. Faz do teu jeito. Isso é andar na carne também. O Abraão, Deus falou que ele seria pai, mas quando ele foi e se deitou com a empregada, ali ele estava na carne, fazendo a vontade dele e não a de Deus. Então, sempre que eu faço a minha vontade e não a de Deus, eu estou andando na carne. Deus mandou ir para a direita, Deus mandou Jonas ir para a direita, ele quis ir para a esquerda, está na carne. Quando você faz a tua vontade e não de Deus, você está na carne. E aí você não agrada a Deus de jeito nenhum. Verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu preciso ter o Espírito de Deus em mim. Eu costumo falar que passos que o crente deve dar, ele tem que aceitar Jesus, alguns já aceitaram, tem que se batizar nas águas, e ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito de Deus em você, você precisa dessa bênção. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo ainda é fraco, por melhor que seja, por melhor crente que seja, ainda é fraco, precisa se fortalecer, e o Espírito Santo quando vem faz você forte. Verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Diga graças a Deus. Irmão, isso aqui é muito sério. É um parêntese que eu estou abrindo aqui. Quando o Espírito de Deus está em mim, ele vivifica o meu corpo mortal. Olha que coisa bonita isso. O Espírito Santo em mim me dá saúde. Vivifica o meu corpo é cheio de vida, é cheio de saúde, cheio de força, porque o Espírito está em mim. Lembra do Sansão? Quando o Espírito Santo se apoderava dele, não saia quebrando tudo com a força tremenda? O Espírito de Deus em nós, ele vivifica o nosso corpo, ele enche o nosso corpo de vida. O Espírito Santo dentro de você faz você ser uma pessoa cheia de saúde, cheia de força, cheia de vida. 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então você escolhe se quer ser guiado pela carne, pela sua vontade, ou se quer ser guiado pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de verdade. E quem é guiado pela carne? Esse não é filho, não. Porque o Filho de Deus quer andar na vontade de Deus, não na dele. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não, de jeito nenhum. Mas para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos... Abba, Pai. Você entra na família de Deus, você recebe Jesus como Salvador e já pode começar a clamar. Clamar pelos seus direitos. O filho nasce e já nasce como? Chorando. Que ele já nasce já reivindicando o direito dele. Nenhuma criança nasce rindo, já nasce chorando. Já abre a boca, quero meu direito. Me dá uma roupa aqui que eu estou sem roupa. Me dá isso aí, me dá leite aí que eu quero mamar. Me dá isso aí. Você aceita Jesus e já pode clamar pelos seus direitos. Eu tenho direito à salvação, eu tenho direito à cura, eu tenho direito à libertação, eu tenho direito à paz no coração, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito. Começa a reivindicar seu direito. Entrou na família de Deus, você já pode reivindicar os seus direitos. Você já recebeu Jesus, você tem direitos em Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, e você já pode reivindicar. Se é direito, você pode reclamar. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica dentro de nós. O Espírito Santo fala com o meu espírito. Os dois se entendem. Os dois andam em comunhão. Eu sei que eu sou filho de Deus. Ainda que alguém chegue para mim, não, mas esse negócio aí está errado. Não está errado, não, eu sei. O Espírito Santo testifica com o meu espírito. Não tem errada, não. Eu sou filho de Deus e não tem esse negócio, não. Verso 17, que é o que eu quero chamar a sua atenção. E se nós somos filhos, somos logo o quê, irmãos? Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, somos herdeiros juntos de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se eu sou filho, eu sou também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Assim como Cristo herdou todas as coisas, eu também herdei. Diga glória a Deus. Fala assim, então eu sou muito rico, porque eu herdei de Deus todas as coisas. Eu sou um herdeiro também. Eu tenho uma herança. Jesus, quando morre na cruz, ele deixou para mim uma herança. Diga glória a Deus. Eu e você temos essa herança. Que herança é essa? A nossa salvação eterna, irmãos. Nós somos salvos. Diga glória a Deus. O dia que Jesus voltar, eu vou subir com ele. Se eu morrer daqui a pouco ou agora, sei lá, a hora que eu quiser, a hora que eu quiser não, né? Quem tira a vida é Deus, eu não quero partir agora, mas a hora que ele quiser levar, eu vou para ele, eu vou com ele para o céu, não tem esse negócio. Eu estou salvo, a minha herança é a salvação, eu vou morar no céu, diga glória a Deus. Eu sou filho, e como filho eu vou morar no céu. Olha o que Pedro fala dessa herança agora, 1 de Pedro capítulo 1, você está em Romanos, avança um pouquinho. Você está vendo como é que você só rezava o Pai Nosso, mas não conhecia? 1 de Pedro 1. Diz assim, ó. 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Olha aí, eu nasci de novo. A Bíblia fala que o Jó diz no capítulo 14 que o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Primeiro eu nasci da mulher, nasci da minha mãe. Aí quando eu recebi Jesus, Jesus me gerou de novo. Eu nasci de novo. Diga glória a Deus. Eu sou nova criatura em Cristo. Ele nos gerou de novo. Eu nasci de novo. Há aqueles que só nasceram da mulher, ainda não aceitaram Jesus, ainda não nasceram de novo. Mas eu nasci de novo, você nasceu de novo. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha isso. Verso 4, Pedro fala da nossa herança. Por que ele me gerou de novo? Para uma herança, o que diz aí? Primeiro, incorruptível. A herança que recebemos de nossos pais é uma herança que se corrompe. A roupa que você herdou do seu pai, a casa que você herdou, aquilo que você herdou, um dia acaba. Nos dias de Pedro, por exemplo, as construções eram feitas, mas ela passava de pai para filho, mas daí a pouco a casa estava caindo. Se não fizesse uma reforma, ela ia cair. A herança que recebemos de nossos pais é uma herança que se corrompe. Eu lembro que eu ganhei um relógio do meu pai. Meu pai, quando morreu, um relógio dele, gosto muito de relógio, um relógio ficou para mim. Mas depois veio a dar problema esse relógio, que a herança se corrompe. Mas a de Jesus não, a nossa herança no céu não, para uma herança incorruptível, não estraga, não se corrompe, incontaminável, não se contamina, e que se não pode murchar, não estraga nunca. A minha herança é a sua, diga glória a Deus, irmão. Guardada nos céus para vós. Deus tem uma herança para nós que ninguém pode roubar. Ninguém pode tomar. Aqui o ladrão pode roubar você. Quero ver roubar minha herança no céu. É por isso que a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, tal, mas ajunta no céu. Quero ver roubar minha herança lá no céu. Lá ninguém rouba. A minha herança no céu ninguém pode tomar. A minha salvação ninguém tira de mim. Eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus. Nem o diabo me tira, ninguém me tira. Eu sou de Jesus, eu aceitei, sou dele até o fim. Acabou. Diga glória a Deus. A minha herança está guardada. Verso 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Eu tenho que me alegrar com essa herança, com essa salvação que eu tenho, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória nas revelações de Jesus Cristo. O Pedro está dizendo que nós temos uma herança extraordinária e nós temos de nos alegrar, nós devemos nos alegrar, porque essa herança nunca vai se estragar. Diga glória a Deus, irmão. As heranças desse mundo podem estragar. Aquilo que você herdou do seu pai, talvez você não tenha mais. Herdou da sua mãe, não existe mais. Perdeu, aconteceu alguma coisa. Herdei uma herança do meu pai, a empresa dele, a empresa não deu certo, não foi, sei lá. Agora, aquilo que Deus nos dá não acaba nunca, não estraga. A minha herança no céu não vai estragar. Ou seja, se eu sou filho de Deus, a minha herança maior é a minha salvação em Cristo. Eu vou morar no céu com Ele. Diga glória a Deus. Esta é a minha herança. Eu vou morar no céu com Cristo. Só que a herança, a salvação, a nossa salvação, nós já podemos desfrutar dela. Aí entra um aspecto interessante. Pastor Paulo, eu já ouvi pessoas dizendo que aqui nessa terra vai ser só sofrimento e eu só vou ter alegria quando eu chegar no céu. Mentira. Sofrimento a gente tem, né? No mundo tereis aflições. Mas não é só sofrimento. Já pensou? A vida inteira aqui sofrendo. Ah, Jesus, aqui eu sou um pobre, miserável, mas um dia eu vou estar no céu. Não. Quando eu recebo Jesus, eu já começo a desfrutar da minha herança. Diga glória a Deus. A herança inclui paz. Eu tenho paz no meu coração. A minha alma está cheia de paz. A minha herança inclui libertação. Eu sou liberto. Não tem demônio na minha vida. O demônio não pode mais agir em mim. Você precisa... toma posse dessa herança, é sua, mas talvez você não está desfrutando dela.
É igual o irmão do filho pródigo. Pai, eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito. Todas as minhas coisas são tuas. Não pegou porque não quis, a herança é toda tua. E aí? A paz está aí para você, mas você não pega. A libertação está aí para você, mas você não toma posse. A alegria está aí para você, mas você não toma posse dela, não se alegra. A saúde está aí para você, mas você não pega, a herança é tua, pode desfrutar, diga glória a Deus. Eu tenho uma herança linda, meu irmão. Jesus morreu por mim na cruz, eu estou salvo. Coisa boa é você poder dizer, eu estou salvo. Se eu morrer daqui a pouco, eu sei que eu estou no céu. Não importa onde eu estiver, eu estou no céu, acabou, eu estou salvo. Eu tenho uma herança eterna, tenho uma herança. E o Pedro disse que eu tenho que me alegrar com essa herança. Diga glória a Deus. Então, estamos aprendendo que se somos filhos, nós temos uma herança. A nossa herança é a nossa salvação eterna. Jesus deixou para nós. Tudo aquilo que está na palavra é para você. Tudo aquilo que a palavra diz é seu. Assuma, tome posse. A herança é também a sua salvação eterna. Você vai morar no céu com Cristo em nome de Jesus. Mas nós também já podemos desfrutar dessa herança, dessa tão grande salvação. Para ficar fácil de você entender, eu costumo falar que salvação é o seguinte. A palavra salvação vem do grego soteria. E a palavra soteria é uma palavra que fala de salvação, mas é uma salvação completa. Por exemplo, soteria, a palavra salvação quer dizer, além de livrar você da condenação eterna, salvação quer dizer também paz. Quer dizer que se eu sou salvo, eu tenho também paz. A palavra soteria quer dizer também alegria. Se eu sou salvo, eu tenho alegria. A palavra quer dizer saúde. Se eu sou salvo, eu tenho saúde. A palavra quer dizer libertação. Se eu sou salvo, eu tenho libertação. Ou seja, se eu recebi Jesus como meu Salvador e eu sou salvo agora, eu sou filho, eu tenho direito à paz, à alegria, à libertação, à saúde. Por isso que eu estou falando isso aqui na reunião de sexta-feira. Não aceite o demônio no teu corpo. Porque Jesus já morreu na cruz para lhe dar libertação. Ele já libertou você na cruz. Você pode virar para o diabo e falar, diabo, você vai tirar as tuas patas sujas do meu corpo. Aqui não. Você não vai tocar mais no meu corpo. Porque eu sou de Jesus agora. Eu lembro que eu, quando garoto, ia muito em cachoeira, muito em poço. E por conta disso, peguei as manchas no corpo. Era micose aquilo ali. E o corpo manchava todo. Minha mãe não sabia o que fazer comigo. E de uma vizinha minha falou assim, usa esse remedinho aqui. Aí me deu um remedinho. E eu passei no corpo, sumiu as manchas, sumiram todas as manchas. Fiquei todo bobo, né? Parei de usar o remédio, as manchas voltavam. Então, eu comprava o remédio, usava, a mancha sumia. Parava de usar e ficava assim, muito tempo assim. Aí vim para Jesus, aceitei Jesus como Salvador. Um dia eu comprei o remédio. E quando eu ia usar, o Espírito Santo me lembrou do que eu estou pregando para você aqui. Que se eu sou de Jesus, o diabo não pode mais ficar tocando no meu corpo. Eu guardei o remédio e falei assim, assim mesmo, Satanás, você vai tirar agora as tuas patas sujas do meu corpo. Porque eu sou filho de Deus, você não pode mais tocar em mim. Não usei o remédio, deixei ele lá. Passado um tempo, fui olhar no meu corpo, cadê as manchas? Nunca mais as manchas voltaram, o remédio estragou, nunca mais comprei. Isso já tem 20 anos, pelo menos. Nunca mais eu usei. Não preciso mais. Mas você vê que eu tomei posse? Você precisa virar e falar, Satanás, no meu corpo você não vai tocar, não. Irmão, a Bíblia diz que quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, os demônios pediram para ir para onde? Para os porcos. O que os porcos fizeram? Se mataram. É como se o porco dissesse, eu sou um espírito, eu sou imundo sim, eu sou porco, gosto de lama, mas um demônio no meu corpo eu não aceito, não. O porco se matou, quem estava dizendo, no meu corpo eu não aceito. Aqui não. Se um porco não aceitou um demônio no corpo dele, você vai aceitar? Você tem que dizer, eu não aceito também não, no meu corpo não, o demônio aqui não, o que é isso? Não, eu sou de Deus, irmão, sai fora que esse demônio aqui não. Amém ou não amém? Eu sou de Jesus agora, irmão. Eu não tenho que aceitar o mal do meu corpo, o mal da minha vida, porque eu sou de Jesus. Eu tomei posse dessa herança, diga glória a Deus. Para eu fechar com você, para não tomar muito tempo, Isaías 54, para eu encerrar. Isaías 54, verso 17, que é conhecido nosso. Isaías 54, verso 17. Você está vendo quanta bênção tem para você? Não é só rezar o Pai Nosso, você toma posse disso daqui. Isaías 54, 17. É conhecido, todo mundo conhece. Estamos aprendendo que se somos filhos, somos herdeiros. Que herança bonita a gente tem. Quando eu partir, eu vou estar nos braços de Jesus. Não tenho medo da morte.
Pastor, se o senhor morrer daqui a pouco, eu estou nos braços de Cristo. É por isso que o Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, não tem medo da morte não. Porque eu sei que eu estou com Cristo. Quem é de Cristo não tem medo da morte. Tem pessoas que têm medo, né, de morrer. Ai, pastor, eu tenho medo de morrer. Não tem não. Eu sou de Jesus, vou estar com ele no céu. A Bíblia diz que o Estevão, quando morria, ele contemplava o rosto de Jesus rindo para ele lá do céu. Não tem medo. Ora, Isaías 54:17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A macumba, a bruxaria, o olho grande, nada disso vai prosperar. Diga graças a Deus. Olha lá, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Pastor, estão metendo a língua em mim, estão falando mal de mim, estão falando disso, fofocaiando a meu respeito, e não liga não. Toda língua que se levantar contra ti, a palavra está dizendo aqui que Deus trata, e toda ferramenta que vem contra ti também não vai prosperar. Diga glória a Deus. Aí as pessoas acham que isso aqui é para todo mundo. Não. Para quem que é esse daí? Olha aí, ó. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É a herança dos servos. Quem é servo de Deus, diga glória a Deus. E se é herança também dos filhos. Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. A herança fica para os filhos. Você é filho de Deus, essa herança é para você. Ou seja, se eu recebi Jesus como Salvador, eu recebi a minha herança. Eu estou salvo, eu vou morar no céu com Jesus. Se eu partir, daí a pouco eu estou com Ele. Se Ele voltar, daí a pouco eu subo com Ele. Eu estou no céu, eu estou salvo. E além disso, a herança também, parte da herança é o que a gente está lendo aqui. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diga glória a Deus. Mas tem gente que ainda não tomou posse disso aqui, que ainda tem medo de um monte de coisa. Quando passa perto de uma macumba, fica com medo dela. Eu me lembro um rapaz que ele dizia que tinha um vizinho que maltratava muito ele, fazia muito mal para ele. Ele era garoto. E um dia ele falou assim, eu vou dar um susto nesse vizinho, que ele me maltrata tanto. E o vizinho tinha muito medo de macumba. E esse rapaz nunca foi feiticeiro, mas ele foi lá, pegou a mesada dele, comprou pipoca, comprou rosa, comprou um monte de coisa e botou na porta do homem. Quando o homem acordou, estava lá, aquele monte de coisa na porta. Não era uma macumba, porque o rapaz nem macumbeiro era, ele comprou do bolso dele lá, mas ele queria dar um susto no homem. Ele disse que o homem não ficou dentro de casa trancado durante dias, sem sair de casa. Só saiu de casa porque deu a chuva veio, enxurrada levou, senão não saía de casa, ia ficar dentro de casa, ficou trancado dentro de casa dias e dias lá, sem sair de casa, ele disse que se vingou do homem que era ruim com ele. Mas o que eu estou querendo mostrar para você? O homem tinha tanto medo que nem era uma macumba de verdade. Ele comprou aquelas coisas lá, nunca foi feiticeiro. Ele, criança, sabe que criança é bicho errado, né? Criança faz arte. Ele fez a arte e falou, um dia, criança, eu fiz a arte assim, com um homem que não gostava de mim. Eu fui e botei o negócio na porta dele, e o homem pensando que era uma macumba de verdade. Nunca teve macumba na porta dele, e o homem com medo, sem sair de casa. O medo faz as pessoas ficarem assim. Uma vez eu era pastor de uma igreja, aí eu lembro que entrou um rapaz desesperado na igreja. Ele era camelô, vendia perto da igreja assim. Ele entrou igual uma bala. Pastor. Eu falei, calma, irmão, o que foi? Ele disse, pastor, faz oração aqui agora, faz oração, mas tem que ser agora. Eu falei, o que houve, rapaz? Ele disse, não, pastor, é que a senhora ali, eu discuti com a senhora ali agora, e eu sei que ela é feiticeira. Ela falou que vai fazer um feitiço para mim. Então eu já estou até passando mal. Assim mesmo. Eu falei, me mostra onde é que ela está. Eu falei na porta, ela lá. Eu falei, irmão, ela ainda nem fez o feitiço. Ela está ali, ó. Não deu tempo de fazer, não. Você já está passando mal antes dela fazer. Fiquei com medo, faz. É porque a pessoa não conhece isso daqui. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. E contra ti também não vai prosperar. Ah, porque o senhor é pastor da igreja. Não. Você aceitou Jesus, você é filho. Se você é filho, então você também está debaixo dessa bênção. Pastor, e se botar o nome do Senhor na boca do sapo, vai engordar o sapo. Você vai ver o sapo mais bonito de Belo Horizonte. Meu nome está dentro dele, Paulo. Pode olhar lá, abre ele que meu nome está lá, um sapão bonitão. Mas não vai fazer mal para mim, eu sou de Cristo. Diga glória a Deus, irmão.
Você não tem que ter medo de nascer, é de Jesus. Toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Acabou. Diga graças a Deus. Você não tem que ter medo disso. Ô, pastor, eu tenho medo de... Não tem que ter medo de nada. Você é de Deus agora. Diga glória a Deus. A herança é essa. Toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar, porque eu sou de Jesus, porque eu recebi Jesus, porque o meu nome está escrito no céu, meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo e tenho certeza da minha salvação. Diga graças a Deus. O tempo não deixa eu falar mais, mas eu não poderia sobrevoar, não poderia deixar de falar disso, da importância da nossa herança, meu irmão. Porque tem gente que acha, eu sou filho de Deus. Você não é pouca coisa, não, você é muita coisa. Quem recebe Jesus, o maior título que você pode ter é esse. Eu sou filho de Deus, maior do que pastor, obreiro, tudo. Eu sou filho de Deus. Isso sim vai te levar para o céu em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Foi para isso que eu vim para Jesus. Foi para isso que Jesus me alcançou. Para que eu fosse salvo por Ele. Eu até costumo dizer, eu não entrei na igreja, eu não vim para a igreja para ser pastor. Até porque eu não imaginava que seria. Eu entrei para ser salvo, eu queria Jesus. Aí de brinde ele ainda dá ainda a bênção de ser um pastor, que é extraordinário você poder, né, ser um ministro de Deus. Mas o principal foi que ele me salvou. Diga glória a Deus. Diga assim, eu tenho uma herança maravilhosa, incorruptível, como a gente leu aqui. Não estraga nunca, não acaba nunca. Um dia eu vou estar no céu com o meu Jesus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus então bem forte. Amém? Você tem uma herança, em nome de Jesus. Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino.